Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem e aconteça o que acontecer, o Assim Podcast tem que continuar e nós estamos continuando agora no episódio 36 desse recordista de audiência da Associação Comercial e Industrial de Marabá. Contando sempre com a sua audiência todas as quartas-feiras a partir das 19 horas aqui no canal da Assim no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você não perder os nossos próximos conteúdos. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo aqui no estúdio do Assim Podcast os advogados Dr. Rodrigo Diogo, Dr. Renato Melo, que são da RDS Advogados. E eles estão aqui para falar com a gente sobre alguns tópicos aí que envolvem a atuação deles nesse âmbito, na área empresarial, na área de compliance, na área trabalhista. E vamos buscar aqui deles hoje ouvir um pouco disso e conhecer também a história deles. Começar pelo senhor, doutor Rodrigo. Boa noite. Obrigado por participar aqui conosco do Assim Podcast. Boa noite, Vinícius. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo certo. É um prazer sempre participar dos eventos da Assim. Eu sou jurídico da Assim desde 2009, quando eu vim para Marabá, convite do Gilberto. Então, acho que começar por essa história é bem saudosista, né? Toda vez que eu venho aqui na Assim, eu me sinto bem. É uma casa que acolhe todo mundo muito bem. E me acolheu quando eu cheguei de Goiás aqui em 2009, a convite do Gilberto, né? E comecei o trabalho aqui. Então, fico muito satisfeito de participar desse podcast. Doutor Renato, a gente já vinha tratando aí dessa sua participação aqui no Assim Podcast há algum tempo, né? E agora finalmente conseguimos trazê-lo, né? Boa noite. Olá, boa noite, Vinícius. É uma satisfação para mim participar aqui do Assim Podcast. Eu acompanho os episódios e, assim, eu fico muito feliz, né, de participar aqui nessa casa que tanto nos orgulha, né, de participarmos da Assim. Olha, gente, para quem não sabe, doutor Renato é mesmo espectador fiel aqui do Assim Podcast, está sempre acompanhando, sabe de todos os entrevistados que passam por aqui, e nós agradecemos muito a todos vocês aí que estão acompanhando o nosso Assim Podcast, interajam aí nos comentários, façam sugestões de possíveis entrevistados, nós estamos aqui para ouvir as sugestões de vocês, afinal, vocês são o nosso principal elemento aqui dessa conversa, desse bate-papo. Vamos conhecer então, o senhor já falou aí de um detalhe importante, vocês são ambos jurídicos da Associação Comercial, trabalham aí orientando de uma certa forma os associados e também prestando esse serviço para a associação, defendendo os interesses da entidade. E aí eu queria que você, doutor Rodrigo, contasse um pouco da sua história, em que ano se formou, chegou em Marabá em 2009. Qual foi o cenário que você encontrou aqui naquele ano ao chegar na cidade? Bom, eu fiz o ano passado 20 anos de formado, formei em 2003 em Anápolis, na faculdade da União Evangélica hoje, antiga FADA. E eu tenho raiz em Marabá, acho que há muito tempo. Meus tios vieram para cá na época de 1980, 78, 80, se fixaram aqui. Então, eu já tenho família aqui e vinha a Marabá muitas vezes, as férias e tal. Sim. Então, eu conheci Gilberto numa situação dessa, num reencontro de família, e conversando, ele me convidou, assim, na verdade, conversou com meu primo, né, o Marco Aurélio, e aí surgiu o convite de vir para cá para conhecer Marabá. Eu vim numa Ficam, a antiga Ficam, e a cidade estava em polvorosa. Movimento, Vale, era Sim. muita coisa nova. Na época se falava muito do Projeto Salobo, 2007 se falava demais desse Projeto Salobo, e era o que movimentava a cidade. E aí eu acabei aceitando o convite, em 2009 me mudei para cá, e quando eu cheguei, na época, nós estávamos naquela situação da ALPA, a famosa ALPA, né? Finada ALPA. E tudo que se falava na cidade era ALPA. Então, assim, participei de dezenas de seminários, eventos com Vale, um monte de coisa. Então, assim, a cidade respirava aquilo e era uma pujança incalculável. Assim, a coisa que parece que a cidade fervia. Tudo Sim. era negócio.
tudo girava em torno daquilo. Então aquilo me encantou muito. Eu falei, olha, tem um mercado fértil para advocacia, e a minha advocacia que é eminentemente empresarial. Eu me formei em 2003, e depois em 2005 eu fiz especialização em Direito Tributário na Instituto Goiano de Direito Tributário e comecei a militar na área tributária. E vim para Marabá em 2009, né, como eu já falei, e continuei me especializando nessa área, sempre tributário e empresarial. Porque sempre foi meu objetivo trabalhar com empresas. Eu sempre achei a advocacia dessa área mais interessante. E aqui na associação a gente tem por contrato, objeto, Sim. auxiliar o empresário no seu dia a dia. Então, assim, o jurídico está para orientar o empresário nas situações cotidianas mesmo. Tem uma dúvida, eu posso demitir assim, eu posso fazer isso, então, olha, eu estou com um contrato aqui, pode olhar para mim. Essas situações é que a gente atende aqui o empresário. Então, isso, vim para Marabá, a princípio fiquei só com a associação comercial e depois que eu montei o escritório. E em 2012, 2013, o Renato chegou a Marabá e a gente logo fez a sociedade e começamos a trabalhar juntos. Doutor Renato, como foi a sua chegada aqui a Marabá? Porque o doutor Rodrigo mencionou aí as expectativas de grandes empreendimentos para a cidade que futuramente revelaram-se decepcionantes, não é? Acabaram não seguindo adiante. Quando o senhor chegou, qual era o cenário aqui no município? Eu cheguei em Marabá em 5 de fevereiro de 2014. Eu tenho orgulhosos 10 anos de Marabá, né? Eu sou pernambucano, eu sou do sertão de Pernambuco, São José do Egito. O sotaque não deixa mentir. E assim, eu também cheguei a Marabá através dos meus tios e também do meu pai e da minha mãe que vieram para cá em 2011. E sempre na minha infância, os meus primos e os meus tios que moram aqui até hoje iam para lá no Natal e tal, e era sempre um samba de uma nota só. Era Marabá, Marabá, Marabá. Eu me lembro muito bem quando saiu a Veja, né, das 50 cidades mais prósperas, que se falou muito. Então, eu vim conhecer Marabá em 2013, passei uma semana, foi quando eu conheci o Rodrigo, e vim de vez em 14, né? Então, quando eu cheguei, Vinícius, a realidade de Marabá era diferente da perspectiva que tinham quando o Rodrigo chegou. É mais corajoso que eu. Porque já era uma fase de desilusão. Sim. Dessas promessas, né, de 9, 10, então 14 já tinha uma fase de desilusão e aconteceu, né, uma baixa, talvez a gente possa dizer uma crise, né, em 2015. Então, foi esse cenário que eu encontrei. E aí vocês se tornaram sócios, em qual foi o ambiente ali? O que fez cruzar os caminhos do Rodrigo e do Renato? Ótimo. É uma pergunta bem interessante, porque a gente vai poder falar de nomes muito importantes para a associação comercial, né? Quem me trouxe aqui foi o Joel, né, que é meu tio, marido da minha tia, irmã do meu pai, e eu conheci assim numa reunião com o Gilberto, com o Paulinho, né, com nomes assim muito importantes aqui dessa nossa realidade. E aí o Joel logo me apresentou o Rodrigo, né, e nós começamos a conversar, né? Então, assim, eu tive a honra, né, de conhecer Gilberto Leite, né, de conhecer Paulinho, né? Não conheci o Léo, mas assim, já ouvi muitas histórias e aprendizados, né? Então, logo que eu vim para cá, eu percebi a importância que a entidade tem na cidade. Porque se discutia, Rodrigo, a participação ou não da ASSIM nas manifestações de junho de 2013. Sim. Né? Então, tem muita importância, né? Nessa reunião, Rodrigo, eu conheci o Mauro de Souza da Casas Prata. Ex-presidente. Que além de nosso cliente, é um grande amigo, né? E assim, a gente passou a ter essa convivência e esse aprendizado contínuo com essas figuras, né, tão importantes aqui para a cidade.
Rodrigo, você conheceu o Dr. Gilberto, né, que é ex-presidente da entidade, hoje já falecido, Dr. Gilberto Leite, e ao longo dos anos sempre se manteve defendendo os interesses da associação, apesar das mudanças de gestão que ocorreram. Uhum. Como é, assim, manter-se tanto tempo atuando dentro de uma entidade que é uma das mais relevantes no cenário econômico e social do município? Quando você A fala missão assim, é uma responsabilidade grande, que foi né? se mantendo durante as gestões, aí me passa um filme na cabeça. É uma coisa bem interessante de se falar, e eu nunca tinha parado para pensar que realmente já tem mais de 10 anos, né? Sim, Mais de 10 anos. E realmente é relevante. Meu cliente mais antigo, com vamos colocar assim. certeza. Mas o que faz a gente ficar fiel e ter essa simbiose entre a minha pessoa, depois a pessoa do escritório, e hoje o Renato também representa isso muito bem, eu acho que são a comunhão de interesses. A gente faz uma advocacia muito voltada não só para o direito. A gente enxerga a advocacia um pouco além do que é o ofício do advogado, que é o processo, que é a litigância. Eu costumo dizer que eu detesto litigar. Acho que a última fase do advogado tem que ser litigar. A gente tem que prezar pelo bom senso, prezar pela conversa, prezar pelos acordos. E todos aqui têm o mesmo interesse. Todo mundo está aqui ou está na entidade por um interesse comum, Sim. que é melhorar seu negócio e ganhar dinheiro. A gente tem que ser bem transparente e claro que todo mundo tem esse objetivo. Gerar conexões. Gerar conexões. Então, assim, nesse sentido, eu sempre prezei pelo networking e sempre estive à disposição para trazer coisas novas, trazer melhorias e discussões interessantes para a entidade. A gente, em 2010, se eu não me engano, o Estado do Pará criou um tributo e imediatamente, quando eu vi a notícia, eu chamei o Gilberto, isso aqui é inconstitucional, a gente precisa de brigar com isso. O Gilberto, mas como? Eu falei, uai, nós sozinhos aqui em Marabá não vamos conseguir nada. O Gilberto entendeu a situação, que era a cobrança de um diferencial de alíquota para as empresas do Simples Nacional, que o Simples Nacional não era obrigado a recolher isso, e ele reuniu aqui o pessoal das outras associações de Paraupebas, Canaã, e foi a Belém. Hoje a maior parte dos associados é optante do Simples Nacional. Sim. E foi a Belém e reuniu com a CP. A CP tentou uma conversa com a Cefa, não foi possível, e entrou com a ADI no Supremo para derrubar a lei estadual. O recurso chegou até o Supremo, o recurso da associação. Não dá sim, mas da ACP. Da ACP, isso, Associação Comercial do Pará. A ACP já estava ciente da história e buscou o judiciário, o processo chegou no Supremo e foi exitoso, deu ganho de causa aos contribuintes do Pará. Então o Pará, as empresas do Simples não ficaram sem pagar de FAO até 2022, quando veio a medida provisória que foi convertida em lei e agora eles são obrigados a pagar o imposto. O Estado de Goiás, por exemplo, instituiu essa lei em 2018 e até hoje está sendo discutido se é devido ou não. Então, o Estado do Pará, através do associativismo, através da reunião dos empresários, conseguiu esse benefício para as empresas do Simples. E, além dessas, outras discussões, muitas vezes, não é por processo. A gente atua nos bastidores. Com relação à ALPA, na época da ALPA, dezenas de reuniões com procuradores, promotores, Ministério Público, dezenas de reuniões. A gente teve reuniões, as ideias que surgiam nas reuniões aqui, doutor, você tem que ir lá conversar com o promotor. Eu falei, gente, mas não, doutor, aqui a ideia é essa, vai lá e briga. A gente ia. Uma das discussões é por que fizeram a eclusa se ela não é utilizada? Por que o derrocamento não houve a derrocagem do Pedral? Por que o derrocamento não sai? E a gente provocou o Ministério Público Federal à época, isso já tem muitos anos, para se manifestar com relação a isso. Sim, a gente está debatendo agora a importância do associativismo nas mais diversas causas, né? Sim, então assim, a gente, quando se fala o porquê da manutenção disso, a gente nunca entrou em, como aquela ditado, nunca entrou em bola dividida. A gente nunca quis processar, fazer, porque assim, a gente está aqui para atender o associado. E muitas vezes o associado nos procura e a gente,
oferta para ele a orientação jurídica e também uma orientação de negócio. Essa semana eu falava com o Renato. Uhum. As conexões que a gente faz com os associados para que um converse com o outro. Eu estou precisando de comprar isso, estou precisando de vender aqui, estou precisando de alguém que preste um serviço disso. Então, assim, a gente acaba fazendo esse trabalho também com o associado. Doutor Renato, ao mesmo tempo que o senhor acompanha o Assim Podcast, eu também acompanho suas redes sociais. Eu vejo que o senhor tem uma presença bastante ativa aí nas redes, com alguns vídeos esclarecendo alguns pontos, principalmente para os empresários de uma forma geral, né, que podem se converter a seus clientes. Com relação a tópicos da lei trabalhista, como que o empresário pode agir para não se complicar futuramente. Essa é uma prática que hoje é conhecida por um nome bem popular, né? Se transformou num slogan, compliance, né? O que significa essa palavra? Ela vai muito além de apenas uma palavra? Qual é a profundidade dessa compreensão, doutor? Perfeito. Nós temos um entendimento muito uniforme, né, da atuação jurídica em prol das empresas, que passa por uma constituição de uma organização, né, sempre muito vinculada e muito próxima da assessoria jurídica, né, de um advogado presente no dia a dia da empresa. Isso Rodrigo tem em mente, sempre teve, e eu também, mas eu comecei no meio público, né? Então eu comecei fazendo consultorias e assessorias em administração pública. Então, eu lidava com prefeitos, secretários ou presidentes de Câmara que tinham essa demanda diária. E eu também passei, né, pela comissão de controle interno na prefeitura da minha cidade. Então, a gente lidava muito com o Tribunal de Contas. Então, em 2008, 9, 10, eu me formei em 2010, né? Então, a partir de 2010, com essa atuação, a gente foi começando a falar de compliance. Então, assim, nós começamos a entender isso há muito tempo antes dessa palavra ficar na moda, né? E aí, a estruturação de uma empresa com essa base é vital, porque se você atua no sentido de evitar problemas, no sentido de regularizar e correr atrás do que é seu de direito, mas com propriedade, com fundamento, você passa a ter uma atuação muito mais longa e segura. Então, penso eu que a base de tudo isso é passar para essas pessoas que nos acompanham e principalmente para os nossos clientes essa base que realmente dá segurança, né? Então, seria isso. O compliance, o senhor mencionou, é uma forma de dar mais garantias para a empresa, não é? Uma organização que faz com que ela não precise futuramente, quem que seja, entrar num litígio, que era o que o doutor Rodrigo estava falando aqui, a importância de evitar o litígio, evitar que o problema cresça e vire algo que não se pode ter uma solução. Justamente. E, pelo menos no meu caso, isso veio da administração pública, que tem esse cuidado com a fiscalização do TCE, do TCU, da CGU, né? Então, quando eu vim para cá, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? E, assim, eu acho que o meu forte, assim, particularmente, é isso, é essa consultoria, entendeu? É esse dia a dia, porque vem lá das minhas origens. E aí casou com a ideia do Rodrigo, que é sempre isso. E aí, na sua pergunta, olha, uma empresa segura que sabe onde está pisando, ela tem vida longa. Então, se a gente está falando do aspecto fiscal, tributário ou trabalhista, essa prevenção, poxa, ela evita prejuízos milionários, né? Então, o empresário consciente de que ter essa companhia de um advogado em sua empresa, ele é uma pessoa que está pensando numa perspectiva futura para a vida da organização dele e até para a vida dele, né? Porque quanto mais segurança, quanto mais firmamento ele tem, ele vive bem também, né? Sem preocupações. Doutor Renato, na prática, então, compliance, vamos colocar uma situação de algo no sentido trabalhista. Como que
às vezes o empregado, ele sugere ao empregador que ele não tenha carteira assinada, por exemplo, ali, porque ele recebe um benefício. Esse artifício, ele não é legal, né? Notadamente não é legal. No que isso pode complicar o empregador? Bom, o empregador, se recai nesse erro, né, ele pode ser multado, ele pode sofrer uma reclamação trabalhista no futuro, né, e também ter várias complicações. Acaba sendo crime também, né? Justamente, é crime, né? Então, assim, a indicação, ela é direta, objetiva nesse sentido, né? Você precisa se regularizar, né? Você precisa atuar com essa base justa em prol até também dessa equidade com relação à relação com o colaborador, né? Sim. Pagar, não somente fichar o colaborador, porque né? aí burla, né, o sistema de previdência, de seguridade social, justamente, porque não se recolhem os impostos pagar as devidos. contribuições, né, Rodrigo? A gente, voltando só um pouquinho com compliance, no exemplo... Só o microfone aqui. Perdão. Com o exemplo do compliance, quando o Renato fala de organização, a gente também pode falar de processos. A compliance pode ser entendido como uma organização dos processos internos da empresa. Qual é a regra para contratar? A regra para contratar é ter carteira, ter documento, ter isso. Qual é a regra para demitir? A regra para demitir, fazer exame demissional, fazer isso, fazer isso. Você se previne, como o Renato bem colocou, você se previne de eventuais problemas. É muito comum a gente ver, eu vou ali, eu vou dar um presente para aquela pessoa para ele ajeitar uma coisa para mim. As empresas, ela tem que ter um compliance porque ela vai evitar que isso aconteça, né? Um colaborador, às vezes, recebe um brinde de alguém, de algum fornecedor para comprar mais. Entendeu? Então a empresa tem que ter uma regra clara de que isso não é permitido. Isso é uma regra de compliance. A Vale, ela faz muito bem o compliance e as empresas precisam estar adequadas ao compliance. A gente fez uma contratação com um cliente e ele nos exigiu que o escritório tivesse um regulamento interno de compliance. Para se antever a possíveis situações, exatamente, né? porque hoje, futuras. vou dar um exemplo, voltando para a legislação trabalhista, você sofre uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Então, se você tem regras claras com a relação de emprego, com a relação de trabalho, você apresenta para o procurador isso, o procurador vai olha, se aconteceu alguma coisa, é um erro pontual, você consegue identificar, porque a cultura da empresa não é essa. E a gente precisa de colocar na cabeça do empresário. Quando o Renato fala de ter o advogado, todo mundo tem em mente que o advogado, como eu disse mais cedo, é aquele que litiga, né? E o advogado hoje, vamos falar, o advogado moderno, né? Advogado atual, ele tem que buscar essa forma de trabalho, de ser uma forma de orientar o empresário a evitar problema. Na área tributária, seja na área trabalhista, seja em outras áreas. Um contrato mal feito dá um prejuízo muito grande para o empresário. Então, às vezes, ele não enxerga uma consultoria jurídica como necessária, porque ele tem a visão de que é uma despesa. Mas um contrato Ctrl-C, Ctrl-V da internet pode causar uma despesa bem maior. Olha, eu tive um caso um tempo atrás, um empresário fez um contrato para fazer contrato de cyber, né? Empreendimento imobiliário. E aí, quando o contrato veio, depois de já negociado, que veio para análise, eu olhei, meu Deus, isso aqui você vai tomar um prejuízo gigantesco. Ainda bem que ele não tinha assinado. Né? E assim, aqui no escritório, a gente tem dezenas de casos de contratos que chegam e a gente fala, isso aqui não dá para você fazer. Se eu fizer isso aqui, você vai tomar um prejuízo muito grande. Então, essa orientação é que a gente busca fazer para evitar o problema. Hoje há um movimento muito grande no sentido da pejotização com o advento das microempresas, os microempreendedores individuais. Às vezes o empregador opta por contratar o empregado como MEI, mas ele continua seguindo os requisitos que configuram uma relação de trabalho, a subordinação, a não eventualidade. Então, como que primeiro, vamos colocar esses pingos nos is. Como que se configura uma relação de trabalho e qual é a distinção entre o MEI, né, o prestador de serviços, e o empregado CLT?
essa prática, quando me falam, eu já até... É assim, como você bem disse, para que seja configurada a relação de emprego, tem que ter habitualidade, tem que ter hierarquia, esses requisitos têm que ser cumpridos. Quando o empregador opta por trazer o empregado, fazê-lo criar um MEI, para que ele não pague a contribuição para o INSS, o FGTS, esses direitos, ele está criando um novo problema. Porque essa relação ela é facilmente desconstituída na Justiça do Trabalho. Sim. Com a simples pergunta: você tinha horário para chegar? É. Tinha. Você tinha chefe? Tinha. É. Tá Aí já não é desconstituído. prestador de serviços, é Já não é mais empregado. prestador de serviço. Porque assim, eu sou entusiasta não da pejotização precária dessa forma, mas uma terceirização do trabalho. Porque por que eu tenho que ter, vamos supor, serviços gerais? Por que eu tenho que ter 5 serviços gerais se eu posso contratar uma empresa que vai fazer o serviço para mim? Né? E agora, recentemente, foi aceito que a atividade fim também pode ter uma pessoa terceirizada. Então, assim, se eu posso reduzir meu encargo, se eu fizer da forma correta, tudo bem. Mas o problema é que todo mundo quer fazer... Eu crio um MEI aí... O jeitinho brasileiro. Jeitinho. A gambiarra. A gambiarra. Dá errado. Dá errado. E não faz. Dá para fazer? Dá, mas desse jeito, assim, eu gosto de fazer a primeira pergunta. Uhum. Não contrata que eu estou recebendo seguro-desemprego. Eu tive um caso de um cliente, até não foi nem cliente, era cunhada de um contador amigo nosso e ele pediu um favor para a gente acompanhá-la. Ela entrou numa empresa, estava recebendo seguro-desemprego e pediu para não assinar a carteira. O empregador, ok, beleza. Ela brigou com o empregador. Às vezes acha que você está fazendo uma boa ação para o empregado, né? E aí acaba... Ela brigou com o empregador. Eles discutiram, foram quase às vias de fato. E ele denunciou no Ministério do Trabalho que ela estava trabalhando sem carteira. Aí os dois vão cair, né? Em qual momento eu fui chamado? Para audiência, lá na Justiça, na Vara Federal, audiência criminal. Então, assim, já olhei e falei assim, como é que você fez o negócio? A advogada dele, na época, me chamou e falou assim, doutor, e nós dois estamos errados, né? Eu falei, doutora, nós dois estamos errados. Vamos fazer o quê? Falei, vamos tentar fazer uma composição aqui para evitar cadeia, mas a multa, a devolução do dinheiro e a multa, isso aí a gente não tem nem como fugir. Então, assim, quando se fala de pejotização, ela tem que ser bem pensada, né? E tem que ser organizada. Então, é uma boa saída para economizar? Pode ser, desde que seja feita da forma correta. Por que RDS? O que significa RDS Advogados? Aí é culpa minha. É o seu nome completo, né? As iniciais, minha. né? Aí a culpa é minha. O bom é que o R ele vale para os dois, né? Vale pros dois. Rodrigo e Renato. Não, mas E os dois são Silva. Pois é, então já o S já estão em comum, né? Só ficou o D no meio lá perdido. Cara, quando me perguntam isso, aí eu sempre brinco um pouco. Não, é uma questão aí de numerologia e tal. E eu nunca revelo, mas a verdade é essa, né? Nós abreviamos, né, Rodrigo, para deixar essa questão mais, acho que comercial, né? Podemos dizer isso. Fica mais fácil de falar, né? É verdade. Então, assim, cara, isso pegou, tá? Pegou que as pessoas falam, eu vou lá no RDS, né? Não falo nem no escritório. Então, um nome fácil, né? RDS, bacana. Só 3 letrinhas. Meu ali. nome é simples. RDS, né? E há quem assiste pelo menos a série Suits, não sei se vocês assistiram essa série, né? Do Harvey Specter, Mike Ross e tal. Existe uma disputa nos escritórios, né? Para quem vai ser o administrador do escritório, né? Quem que é o administrador do RDS, advogados? Os dois. Os dois trabalham da mesma forma. Existe também uma disputa ali entre os advogados, um ego, e alguns escritórios levam o nome completo, não é? Silva e Silva, Soares Vieira. O nome que fica na frente é o mais importante ou não? O que vale é ter o nome na placa. Olha, eu sou muito desapegado dessas coisas, porque eu acho que nome na placa não quer dizer nada. É apenas um nome. Sim. Né? Tanto é que o Pinheiro Neto, que é o escritório mais famoso do país, os sócios hoje, nenhum deles é Pinheiro Neto.
Pela tradição, né? Seguiu Então esse manteve-se o nome. Sim. E a sociedade de advocacia, ela é um pouco diferente das sociedades que a gente tem costume. Sim. Né? O sócio pode ser sócio de serviço, pode ser associado. Então, Até porque a constituição do escritório, ela não é como a constituição de uma empresa que vai para a Juscepa, Não, né? É na OAB é mesmo. na OAB. Então, assim, é diferente. Sim. E quanto a egos, a gente dá muito certo porque a gente não tem Que bom. essa disputa, né? De que, quem é maior, quem é melhor. Não. A gente tem o costume de compartilhar problemas, as vitórias e tudo de forma igual. Porque não adianta você querer ser o protagonista de uma coisa que você não faz sozinho. Sim, é verdade. Então, assim, a gente tem essa prática de sempre compartilhar as decisões e as ações do escritório para que a gente possa ter uma unidade, né? E aonde escritório que tem apenas um que destaca, os outros sempre vai ter alguém insatisfeito. Então, a gente busca sempre essa unidade para que a gente possa crescer de uma forma saudável. Até porque a OAB vem avançando dentro das suas normativas, no sentido de que a profissão do advogado ele é mais sóbria, mais discreta, não há essa necessidade de uma exposição tão grande, né? Veja, nós gostamos dessa sobriedade, né? Nós temos um perfil mais sóbrio, né? Digamos assim. Sóbrio, não sisudo. Sóbrio, não sisudo. Mas importante diferenciar. Exatamente, mas nós entendemos essa mudança também e essa possibilidade, né, de explorar as mídias sociais e tudo. Com certeza. Né? Mas assim, só voltando um ponto, Vinícius, se você me permite, nós damos certo como sócios porque nós somos amigos, irmãos, e isso garante uma confiança mútua e uma segurança muito grande em tocar o dia a dia, certo? Então, isso aí você pode ter certeza que é. E eu também fico muito orgulhoso porque eu tenho 10 anos de escritório, né? Então, nesses 10 anos, passaram muitas pessoas por lá. E eu te falo com toda certeza que, assim, nós, de certa forma, fomos e somos uma escola, né? Então, eu fico muito orgulhoso de pessoas que passaram por lá, que estão ou não na advocacia, mas que ficaram, né, com carinho, uma lembrança, uma amizade, né? E aproveitando a deixa, eu quero mandar um abraço, né, para o pessoal lá do escritório, né? Eu vou falar pela ordem histórica, né? Doutor Jonathan, doutora Júlia, doutor Agenor Pedro, que fica lá em Anápolis, que é um parceiro nosso e muitas vezes muito mais que um parceiro, é um amigo também, e a doutora Débora. Perfeito. E fica onde o escritório, localizado aqui em Marabá? No Shopping Verdes Mares. Então fica a 27 ali, bem localizado, né? Fica no mezanino do shopping, em frente à superintendência do Cressol. Perfeito. Fica na parte superior, né? No mezanino, na verdade. Mezanino, isso. Fica lá, a gente fica bem em frente ao Cressol. Perfeito. Entre as atribuições do escritório, vocês trabalham com direito empresarial também, né? Por que você resolveu seguir e enveredar pela área do direito empresarial? Meu pai era empresário, meu pai tinha autopeças. Vem de família. E eu, na faculdade, eu tinha uma loja de copiadora. Hoje nem existe isso mais. Então eu tinha um negócio quando eu fazia faculdade. Então me familiarizei com o negócio, com a empresa. E quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório de um amigo meu, do Fabrício, do Celso. E eles eram um escritório que tinham, na época, o Celso fundou o escritório em 76, 78, se eu não me engano. Ele era meu professor da faculdade. E eu, mas o filho dele, o Fabrício, somos amigos de infância. E eminentemente empresarial. Então, quando eu comecei na minha carreira, já comecei nessa área empresarial. Então, me apaixonei, gostei da área. Eu acho que o empresário ele tem muitas oportunidades, né, e dá oportunidade ao advogado, e é onde o advogado é mais necessário a atuação, né, para o empresário. Então, foi uma opção de vida, vamos colocar assim, e não me vejo em outra área.
Não brincar, se eu for preso um dia, eu não sei nem o que fazer. Porque eu não tenho noção do que passa no direito criminal. É uma distinção, uma diferença grande aí, né? Existe uma grande lacuna do direito empresarial para o direito criminal. Hoje tem-se uma ligação em alguns estados, a Secretaria da Fazenda tem entrado com ações por crimes tributários, sonegação fiscal. Então aí já... Inclusive Aí o próprio caso da audiência que você esteve lá com o cliente, ou o empregador que acabou incorrendo naquela situação. Aí hoje, alguns estados, não pagar tributo, ou sonegação, né, não pagar, a sonegação fiscal, o Ministério Público é muito ativo. Tem delegacias especializadas, então aí o direito criminal acaba andando um pouco junto com o empresarial. Mas aí o advogado empresarial não sabe, aí a gente pega a parceria, o apoio de um outro colega para poder atuar na parte criminal. A partir do momento que passa essa fronteira do empresarial e já incorre no crime, aí já não é mais empresarial. As áreas vão se correlacionando, Sim, né? Isso. Porque, como eu te falei, quando eu cheguei aqui, a minha experiência era no direito administrativo, né? E aí depois eu parti também para questões de licitação. Pelo trabalho na administração pública. E aí, quando eu fui lá para o escritório e atuação em direito empresarial, eu fui tentando adequar isso, né? E aí você vê que o direito administrativo e licitações é algo que você pode aproveitar no direito empresarial, né? Porque é uma opção de nicho para o cliente e é uma opção de atuação para o advogado, né? Então, hoje nós temos clientes que têm uma carteira formada com a administração pública, né? Com contratos administrativos, que nós ajudamos como advogados, né, no cuidado com os documentos a partir do edital, na impugnação ou no mandado de segurança, com o cuidado no acompanhamento do contrato administrativo, na cobrança, etc., né? Então, as áreas vão se correlacionando. E o direito, ele também se correlaciona muito com a contabilidade e com a administração, principalmente nesse nosso ramo. Nesse ramo, abertura de empresa, cuidado com empresa, né? O contador, ele acaba sendo um profissional ali. Nessa área do direito público, vocês trabalham também com prefeituras dos municípios aqui da região? Não, isso foi o que mudou, né? Como eu vinha da área da gestão pública, eu passei a atuar como advogado empresarial em favor das empresas que têm contratos com as gestões. Doutor Rodrigo, como a gente estava falando aqui dos tributos, essa questão tributária, está em pauta a reforma tributária, que já foi aprovada, já foi sancionada, vai começar a valer, vai haver uma transição para ela. Quais são os principais pontos, as principais mudanças que vão ocorrer no regime tributário com a aprovação dessa reforma? Bom, tema extenso, mas e complexo. A gente fala de reforma tributária, eu tive, não cuidado, mas eu deixei para analisar de uma forma ampla depois da aprovação. E todo mundo estudando aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando foi aprovado... Havia muita especulação do que aconteceria. Sim, vai ter o IBS, CBS, vão reduzir os tributos, vão extinguir tributo, vão fazer uma coisa ou outra com tributo. Mas assim, no fritar dos ovos, o que vai ser tributado é o consumo. É o final, o consumo. E então, assim, é uma coisa que vai ser um pouco mais justa, né, para análise geral da situação. A minha crítica pessoal à reforma é que preocupou-se muito com a alíquota, com o que pagar, e ninguém olhou para como fazer isso. Porque o grande gargalo nosso não é a alíquota. Se a gente for fazer uma análise de alíquotas no mundo tributário, do que você paga de imposto, nossa alíquota não é a maior, não é a mais pesada. Ela é pesada, mas ela não é a maior. O nosso problema é como esse imposto volta para a gente. Esse é o grande problema. Mas a minha crítica é que o que é mais difícil são as obrigações acessórias para pagamento dos impostos. Então, isso não se tem na reforma. Claro que pode ser feito mediante leis ordinárias, enfim. Isso não foi discutido. Uma empresa ela demora horas, meses para cumprir uma obrigação.
Então, é complicado demais para a empresa. Tem empresas que ela tem um departamento inteiro de gente para conferir documento, conferir nota para fazer lançamento. Errou um lançamento, ele compromete toda uma contabilidade, compromete todo o pagamento do tributo, e aí ele pode ser penalizado por isso. Sim. São os prazos, GFIP, agora o SF, FD, um monte de coisa. Especialmente obrigações trabalhistas. Para lançar isso, um sistema muito complicado. Então, assim, essa parte a reforma não abordou. Mas a parte dos tributos, ela vai extinguir PIS, COFINS, com tributos pesados, e vai reunir tudo em um tributo único. Eu acredito que isso vai dar um pouco mais de transparência para a relação tributária do empresário com o governo. Você não vai ter um rol de tributos a pagar. Vão ser 2, 3 tributos e você vai ter aquele pagamento. Eu acho que vai simplificar um pouco o pagamento, mas eu ainda critico a questão das obrigações acessórias que não foram observadas. Também é importante ressaltar o seguinte, o que mudou foi a base. Mas a forma, como que esse tributo vai chegar para o empresário, quais vão ser as alíquotas, isso ainda não está definido. Definido tudo em leis ordinárias a partir de quando começar o regime de transição, para 2026. Então, o que eu falo para os nossos clientes e para o empresário? Organizar agora, preparar-se agora, para que quando chegar o momento da transição, ele possa estar pronto. Tem muita empresa que tem tributo a recuperar, por exemplo. Se ele não fizer isso agora, quando mudar e o tributo for extinto, vai recuperar o quê? É verdade. Né? Então, o empresário agora ele tem que buscar o quê? Eu tenho direito de recuperar o tributo de que é ICMS? Não, eu vou atrás disso. Eu vou atrás disso. Por quê? Se ele não faz isso hoje, daqui 1 ano e meio, 2, acabou o PIS e COFINS, ele vai recuperar o quê? Então, é um período em que o empresário deve voltar os olhos para a contabilidade, voltar os olhos para a parte tributária da empresa dele e verificar se ele tem algum tipo de tributo a ser restituído, porque o momento é agora. E tudo é muito novo, né? Nós percebemos que ainda falta esse recheio de leis complementares que vão auxiliar nessa interpretação. Mas aí a gente volta a falar do que você pautou muito bem, que é o compliance, a prevenção, né? De você se organizar de forma tributária, você fazer o planejamento para o que há de vir, né? Com a implantação disso em 25, 26, a partir de 26. Há uma controvérsia na reforma tributária com relação a esses impostos. Eles vão ser reunidos, alguns vão ser extintos, só que a alíquota a ser paga, no caso 27,5%, que deve ser o que vai chegar, é superior à soma dos tributos que antes eram recolhidos. Inclusive, o imposto vai incide já sobre os profissionais liberais. Aí os advogados também estão incluídos nisso. Vários profissionais, até mesmo nós somos da área do jornalismo, da comunicação. Ou seja, não vai haver um encargo maior, mais pesado do Estado sobre toda a população? Vai. Encargo bem maior. É a expectativa, né? Sim. Que seja. Mas, assim, aqui no Brasil a gente não pode ter essa segurança jurídica do que vai acontecer. Ontem mesmo, o presidente vetou um pedaço da lei que falava da reoneração da folha de pagamento. Por quê? Pressão do Senado. Sim. Então, a gente não... Eu gosto de deixar as coisas... Vamos esperar o que vai acontecer. Pode ser 27,5? Pode. Mas se o 27,5 for para todos, de uma forma unânime, né, tanto o rico, quanto o pobre, quanto quem ganha muito, quem ganha pouco, peraí, é mais justo que seja dessa forma. Porque, assim, a gente tem uma discrepância muito grande. Uma coisa que não foi observada ainda, imposto de renda. Quem ganha 5 mil reais paga imposto de renda. 27,5%. Sim. Absurdo. Isso é um absurdo. Porque quem ganha muito, ele vai fazer a contabilidade dele certinho, tem um bom contador, vai fazer uma distribuição de lucro e não vai pagar imposto. Né? Tá certo? Tá, porque ele se preparou para isso, fez o compliance, fez o serviço de casa e ele ganhou o direito de não pagar o imposto. Mas é justo quem ganha 5 mil reais pagar imposto? De 27,5%? Não é. Então, assim, a reforma ela veio para tentar equilibrar essa balança.
O empresário pode até brigar comigo, ficar bravo, mas assim, Uhum. eu costumo dizer assim, se eu pago muito imposto, eu estou ganhando mais dinheiro. Sim. Então, sempre pagar o imposto, sempre buscar a regularização é uma forma inteligente de se levar seu negócio. Buscar as maneiras corretas de se fazer o planejamento tributário. E a reforma vai possibilitar isso. Porque todo mundo, as empresas, elas vão precisar de planejar o seu negócio a partir da reforma. Então, todo mundo tem que começar a pensar nisso, começar a contratar consultorias, a cobrar do seu contador, a regularização da sua contabilidade, para quando houver a mudança, ele não sofrer. Ou seja, existe esse período de transição para que justamente quem vai ser afetado se programe para pagar esse tributo já nessa nova alíquota e, inclusive, recolher aqueles que vão ser extintos e que estão pendentes. E mudar a cultura. Mudar a cultura. Principalmente. E mudar a cultura. Porque, assim, tem empresário que pensa, vou sempre comprar sem nota e sempre vou vender sem nota e eu não vou pagar imposto. Mas ele tem fazenda, caminhonete, tem casa em praia. Mas, peraí, se você não tem nenhuma entrada, nenhuma saída, como é que ele tem isso no nome dele? Isso tem que ser muito bem observado, porque a Receita enxerga isso. Daí é a malha fina, né? Não, talvez o malha fina é quando você já cai. Mas hoje a Receita ela observa a rede social. É mesmo? Sim. A Receita tá de olho até no que você posta lá, uma lancha atrás no fim de semana com muito uísque. Saiu na revista, esse mesmo. Empresário aqui, peraí, esse cara não tem, o imposto dele não é isso, peraí. Vou investigar, vou fazer uma fiscalização. Assim. Eu comentei com o Renato hoje. Eu acompanho o Jornal de Goiás. Essa semana em Goiás foram 3 operações que apreenderam empresas que faziam fraude tributária. 250 milhões estimado. A Receita consegue ter acesso a esses dados das contas, essas movimentações que as empresas, as pessoas físicas fazem? Consegue, né? Consegue. Antigamente... Consegue quebrar sem mandado, sem ordem judicial? Sim. Quebra o sigilo bancário? Sim, antigamente não podia. Sim. Até 2007, mais ou menos, não podia. Acho que em 2010, por aí, teve uma lei, a Receita conseguiu. Então, olha, Vinícius, se você receber uma cartinha da Receita, que você vai ser fiscalizado. Ele te pede os extratos bancários de tal ano. Eles pedem. Te pede. Aí você tem o poder de apresentar ou não. Se você não apresenta, ela já te pergunta. Esse depósito e esse depósito, qual a origem? Mas aí se eu não apresentei, ela não teria como saber, mas como ela pode quebrar ela já pediu pro banco. Os sigilos? Ela já pediu pro banco, ela só quer que você apresente e já se justifique o motivo. Entendeu? Então, assim, ela já sabe. A gente recebeu uma intimação de um cliente, ela já identificou na própria intimação. Tá lá os depósitos. E ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, já né? tava lá os depósitos, ela só pediu para justificar de qual é a origem daquele recurso. E aí não tem origem, porque ele não vendeu com nota, ele comprou tudo sem nota, ele não tem origem. Aí vai ser autuado. E as multas são extremamente pesadas. 50% até 150% do valor do tributo devido. Então, a Receita tem acesso à nossa conta bonitinha, ela sabe. Se ela quiser, ela sabe. E das redes sociais? Aí eu fiquei curioso para saber disso, porque... Social, se você está sendo fiscalizado... Porque aí eu já posso até me preparar também, né? Por isso que eu não ando postando aí o que eu ganho. Se você está sofrendo uma fiscalização, ela vai procurar saber na rede social o que você tem postado. Não é que ela vai ficar te fiscalizando o tempo todo. A partir da suspeita... a fiscalização ela é ampla. Entendi. O auditor tem amplo poder para fazer isso e até justificar. Até a eventual auto, por exemplo, se o contribuinte está omitindo patrimônio, não, mas ele tá falando que não tem nada no nome, mas peraí, ele tem uma lancha aqui. Ele postou na rede social dele que tem uma lancha. Explica de quem é a lancha. Às vezes você pode fazer igual o Lula, né? Fala que é do amigo, o sítio. Não. Deu certo, né? Deu certo. Tem isso também. Mas, doutor Rodrigo, falando dessa questão tributária, o Brasil ainda passa por uma... É muito burocrático, né? Tratar de regime tributário, porque... O país tem, a União tem os estados podem regular sobre os seus tributos, o ITCMD, o ICMS, e os municípios também podem legislar sobre tributos, inclusive tem os seus próprios códigos tributários, né? Como lidar
com toda essa cadeia de tributos? Nossa. Assim, a gente, no tributário, na área tributária, alguns advogados se especializam em tributos municipais, outros em estaduais e outros em federais. Eu tenho mais habilidade, né? Eu lido mais com os tributos federais. É mais a minha área de atuações em especialidade. Sim. Mas a gente... É uma confusão, vou ser bem sincero. A quantidade de legislação que existe no Estado e no município, no governo federal, no federal, para você estudar, para fazer uma defesa, é uma coisa absurda. De verdade. E muda numa velocidade que é impossível acompanhar. Então a gente tem, assina periódico, assina em consultorias que nos dão essas atualizações semanais, mensais. Tem um Jurispod, é um aplicativo que tem, eu até nem contratei ainda, porque é muito novo, é Jurimetria. Jurimetria. Isso eu já vi falar. Ele faz uma análise de todas as decisões jurisprudenciais de todos os tribunais, tanto federais quanto estaduais, e te monitora dentro daquilo que você quer. Quero falar do tributo tal em tal situação. Ele vai te dar um rol de decisões judiciais daquilo. É essencial isso para um advogado que atua no tributário. Ou seja, tem que acompanhar, além das atualizações na lei, o que a jurisprudência está falando, as decisões. A consequência do entendimento da lei. Sim. Fora que, além das leis, eu acho que ainda mais complicado são as portarias, os decretos internos de procuradoria, receitas estaduais e receitas municipais. Então, às vezes, você está fazendo uma defesa numa certa linha e você peraí, deixa eu ver se isso aqui se mudou. Aí você vai tem uma portaria que altera a lei. Que lá altera... Mas a lei não está acima da portaria? Não, altera o entendimento. O entendimento, entendi. É para fazer isso. Sim. Mas ela fala, a partir de tal data, isso é para ser dessa forma. Ele não mudou a lei, mas ele mudou a forma que é para ser cobrado o tributo. Eu entendi. E é possível fazer isso, né? A normatização que a gente fala, né? Sai uma lei dizendo que eu vou fazer autorizado o parcelamento. Ele não fala de que jeito. Aí vem uma portaria e fala, o parcelamento vai ser com desconto de tanto e vai ser em tantas parcelas. A lei, então, é vaga e essa norma mais interna, ela responde essa lacuna. Mas veja, também tem um lado de que as coisas evoluíram e se modernizaram. Hoje, a empresa que paga impostos, ela consegue ter mais clareza. E a empresa que deve impostos, que está em dificuldade, consegue se aproximar da Procuradoria da Fazenda, da Receita, e negociar isso através de uma transação, né? De forma muito mais simples e de uma forma rápida. Isso mudou muito. Né? A Procuradoria, a Receita Federal, ela entendeu que litigar, vamos dizer assim, executar simplesmente, não resolve o problema. Sim. Porque o contribuinte esconde patrimônio, não é citado, o processo fica anos parado numa escrivania. Então ele entendeu que fazer um acordo é mais interessante. E em 2022 ela lançou o Instituto da Transação Tributária, que é uma forma que a Receita possibilita ao contribuinte sentar e negociar. Olha, eu tenho aqui essa matriz aqui de regras. Você atendeu esse regramento? Tá, vamos para a segunda fase. Eu posso fazer isso, isso e isso. E aí a Receita, a Procuradoria oferta o desconto, parcela, atendido certos requisitos. Mas isso é uma forma negociada. A gente fala a calendarização da execução da dívida. Então, antigamente isso era impossível de fazer porque não se tinha margem legal. Facilitou bastante para o contribuinte que tem intenção de se regularizar. Quando eu volto lá, quando eu falei da reforma, sim, quem quer se regularizar, hoje tem instrumento jurídico para isso. Instrumentos legais que possibilitam o contribuinte chegar à regularização. Antigamente nós não tínhamos isso. Então, assim, as leis, né, que mudam, elas nem sempre vêm para o mal. Tem portarias muito boas, leis muito boas, que às vezes o empresário não tem conhecimento. Sim. E aí justamente entra o papel do advogado que faz a assessoria, faz aquela consultoria de orientar sobre o que está acontecendo. Vou te falar um caso de um cliente que foi exatamente isso. O cliente tinha uma dívida, uma dívida ainda, uns 8 milhões de reais. Nossa, 18 milhões? 8. 8 milhões. Já é muito, né?
E a gente pegou o cliente, nós vamos fazer uma negociação. E rolamos o débito, falei, olha, esse débito aqui você recolheu de forma errada. A gente entrou com recurso administrativo, a dívida foi reduzida em 3 milhões. Caiu para 5. Então o imposto estava sendo cobrado, ele não... Ele pagou a mais. Ele pagou errado. Ele pagou errado. Pagou numa alíquota errada. Entendi. Aí foi reduzido. Beleza, 3 milhões. Os 5 milhões que restaram, hoje ele consegue pagar 1.900.000 em 145 parcelas. Então ele a não vai dívida pagar de 5 milhões. Não, a dívida de 8 vai cair para 1.900.000. Que ele vai pagar em 145 parcelas. 145 meses. Então, assim, isso é uma vantagem tremenda, mas só é possível com a assessoria de um profissional que consiga entender e consiga acessar essa possibilidade dentro da Receita Federal ou da Procuradoria. Não é nada de mágica. É o quê? Porque tem que seguir certos regramentos, tem que orientar o cliente a atender os requisitos que estão dispostos nas portarias. Porque às vezes, doutor Renato, o empresário se assusta, fica desesperado. E não sei como que eu vou pagar isso aqui. Às vezes só falta o advogado. Sim. Quando eu cheguei aqui em Marabá, o Instituto da Recuperação Judicial ainda era muito mal visto pelos empresários. Porque tratavam isso, é a concordata, a falência. Possibilidade da falência, né? Isso. E hoje, em 2024, nós temos um instituto legal muito aprimorado, com uma revisão recente, que bebe de fontes do direito americano, que bebe do que é mais moderno em legislação no mundo e que dá o amparo ao empresário que tem dificuldades financeiras de usar a recuperação judicial como uma estratégia de proteção e reerguimento da empresa com o tempo, né? E até de planejamento tributário. Justamente. Então, hoje você tem a possibilidade de administrar melhor a empresa com segurança, né? E a recuperação judicial hoje, também para o agronegócio que sofre ultimamente, é possível, né? Então, são institutos da lei que foram se modernizando e, nesse caso, a favor das empresas, né? Estamos aqui no Assim Podcast, episódio 36, um oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, há 120 anos comprometidos com a vida financeira de nossos associados. É praticidade, segurança e autonomia que você quer? É na Sicredi, então, que você vai ter. Abra sua conta e peça seu cartão. Sicredi é nosso patrocinador master do Assim Podcast. Hoje estamos recebendo aqui a presença ilustre dos advogados Dr. Rodrigo Diogo, Dr. Renato Melo, assessores jurídicos aqui da Assim e sócios proprietários do RDS Advogados. Bem, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos aí dentro da perspectiva do que vocês trabalham. E agradecer a sua presença, doutor Rodrigo, a sua presença, doutor Renato, aqui no nosso bate-papo. E abrir aí um momento final para as últimas considerações, começando por você, Rodrigo. Vou reiterar o que eu comentei no começo. Eu sempre fico muito saudosista, né, com tudo que vem da Assim. Ela brinca comigo que a dona Nilde ali, quando eu chego, ela fica feliz e tal. Mas a Nilde que também é do mesmo período aí, é patrimônio histórico da Assim. Nilde é nossa amiga, cara. Já de anos. Eu fico muito grato e fico feliz de ver a Assim evoluindo, né? A gente, hoje ainda falava com o Renato, a gente tem que evoluir. Com certeza. A gente tem que evoluir. O mundo nos apresenta umas certas modernidades que às vezes a gente fica assim, mas eu não vou mexer com isso, será? Mas a gente precisa de não entrar na onda, mas adaptar o nosso dia a dia a essas realidades. Eu mesmo, quando o processo virou eletrônico, nossa, eu era crítico master. Como é que eu vou fazer? O processo tem que ser no papel e tal. Mas então, assim, quando eu vejo a associação evoluindo, tendo novidades, a TV Assim é uma novidade, é uma aposta do Tatagiba na divulgação do trabalho da entidade. Isso eu fico muito satisfeito. E poder participar do podcast da Assim é uma alegria muito grande. Fico muito grato. E a gente que agradece, doutor Rodrigo, pela sua participação. Doutor Renato, que está no nosso dia a dia aqui, obrigado pela sua participação. Foi difícil de trazê-lo, mas trouxemos e a conversa rendeu. Olha, eu agradeço, a atenção.
Nós estamos aqui também como diretor de Relações Institucionais. Isso mesmo, né? Detalhe E importante aí. agradeço a você, a equipe, né? Também quero agradecer ao João Tatagiba, que vem, assim, revolucionando a associação comercial, esse trato da Assim com a sociedade, com os governos, de forma respeitável e apartidária, né? Então, assim, com muito respeito. Ele tem uma direção de forma muito, muito sábia, né? E assim, como o Rodrigo falou, aqui nós tiramos muito aprendizado, né? Uma pessoa que também nos ensinou muito, que é uma pessoa muito querida, é o Ítalo Ipojucan, que também foi presidente da Assim, tá? Então, assim, mora no nosso coração, né? Então, nós temos orgulho de fazer parte como associado, como diretor, né? Então, assim, eu espero que vocês gostem, né? E que fica também essa lição, né? Do carinho pela entidade e da nossa responsabilidade como empresários, né? Como da função social que a Assim tem, representa tão bem, né? E como profissionais, né? Esse zelo, esse cuidado que a gente sempre tenta, né? Na nossa profissão, né? Ter responsabilidade. É isso. Um agradecimento todo especial aqui à nossa equipe, ao Igor Leite, ao Sávio, aqui também conduzindo os nossos equipamentos. E a você, que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando, nos prestigiando todas as quartas-feiras aqui no canal da Assim no YouTube. Nosso muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino de notificações para não perder as próximas atualizações. E até a próxima quarta-feira com mais um bate-papo aqui no Assim Podcast, o nosso episódio 37. Até lá. Tchau, tchau.